Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia e manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Olá, o programa Med Saúde dessa semana tem o prazer de receber meu amigo cirurgião dentista Marco Antônio Lacerda para falar de um tema extremamente importante para toda a população, que são os cuidados com a higiene bucal. Marco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje falando de um tema tão importante. Eu que agradeço. Vamos ver se a gente consegue, esclarecer algumas dúvidas da população mesmo, em geral. Muito bem. Marco, eu já começo aqui fazendo a primeira pergunta para você, que já começa assim, resumindo o que vai ser o nosso papo daqui para frente. Por que a visita ao dentista regularmente? O que você tem a me dizer sobre isso? Então, Marco, a gente, hoje em dia, como a saúde geral do nosso corpo, a gente tem que cuidar da saúde bucal. Por quê? Atualmente, a gente vê que a população está um pouco carente nessa área aí de esclarecimentos de saúde bucal. E no meu consultório eu recebo muitas pessoas, às vezes vai arrumar um emprego, vai numa empresa fazer uma entrevista, ele tem que ter os dentes bem cuidadinho, porque senão, numa entrevista, se ele não tiver uma saúde bucal boa, uma aparência, às vezes até perde o emprego por causa disso aí, Certo. A gente recebe também empresas que encaminham pra gente. A empresa não quer ter um funcionário, com um problema dental, com dor de dente, Certo. Então a gente sente essa necessidade de ter uma saúde, em geral, tanto no nosso corpo como na boca também, Fora as doenças que a gente sempre está cuidando. Veja a importância do que estamos falando aqui. Estamos falando tanto da parte estética, que acaba interferindo até para que as pessoas possam ter um emprego, como estamos falando da parte de saúde. E as coisas se entrecruzam aí, Marcos? Acabam tendo um cruzamento de linhas aí, E eu te pergunto, então, de quanto em quanto tempo a pessoa deve ir ao dentista para avaliação? Em geral, se tiver uma boa qualidade de vida, uma boa higienização, 6 em 6 meses. A gente orienta de 6 em 6 meses, passar com o dentista, avaliar, ver se tem alguma cárie, alguma doença periodontal. Então a gente recomenda de 6 em 6 meses. Ou seja, 2 vezes no ano. 2 vezes ao ano, no mínimo. Mesmo que ele não tenha queixas, mesmo que ele não tenha nada, 2 vezes ao ano se aconselha a visita ao dentista para fazer aí então aquela odontologia preventiva, que não é para esperar ter o problema para depois procurar. Exatamente. Porque aí já começa a gestão do prejuízo, Marco? A gente vê pacientes que vai na nossa clínica periodicamente, 6 em 6 meses, a gente vê que não tem problemas, Então, deixa juntar, depois eu vou, acaba tendo problemas mais sérios depois. Certo. E aí eu pergunto, qual a importância de avaliar feridas na cavidade bucal? Sim, é um tema que a gente dá muita importância, Marco, porque começa uma feridinha, a pessoa não liga. Hoje a gente tem aftas que a gente consegue distinguir, de afta, de feridas mais sérias. Certo. Quando você pega uma feridinha, que está no começo, e o paciente procura a gente vai fazer uma biópsia, a gente vai procurar orientar o paciente, porque isso aí pode virar um câncer futuramente, certo? Então, tudo que você vê no começo, faz uma prevenção, a gente tem mais chances de cuidar e ter menos problemas. Então, a ferida não pode deixar. Isso independente de idade, porque veja, nós sabemos hoje que tem diferentes naturezas essas feridas, Sim. Independente de idade, o que você tem de deixar de mensagem para o nosso público em relação a feridas bucais? Independente de idade, tá? Desde uma criança até uma certa idade avançada já. Tá. Apareceu ferida
né, que não é normal na cavidade bucal, então a gente orienta procurar o dentista O mais para depressa ter uma possível. orientação melhor. Tá. E outra coisa que é muito comum e que incomoda muito, e que cria até um constrangimento às pessoas, é a questão do mau hálito. Ele necessariamente pode ser por um problema da boca? Ou como é que fica essa questão, aquele paciente que chega no teu consultório, a gente sabe que você tem uma clínica muito grande aqui em Jundiaí, que chega e fala, doutor, olha, eu tenho um problema. Sim. Porque isso cria um problema conjugal, cria um problema social, às vezes numa roda de amigos, fica aquela Sim. pessoa e ela vai se sentindo excluída, né? Porque ela... certeza. Né? Então, como lidar com esse tema que é tão comum e que causa um tão constrangimento na pessoa, um enorme Sim. constrangimento? Então, Marco, eu te diria que 80% seria da cavidade bucal. Tá? Olha, importante esse número, hein? Importante Exatamente. esse número você em casa. 80% dos casos de mau hálito estão ligados à cavidade bucal. Vem da cavidade bucal. Sim. A gente tem problemas estomacal, né? Isso aí Claro. já Seriam os outros 20%. seria os outros 20%, mas 80% seria da cavidade bucal. Por quê? Má higienização, tá? Problema periodontal, tá? Que a gente tem bactérias na boca. Cárie, que junta alimento, tá? Mau uso de fio dental. Hoje a gente orienta o paciente a escovar língua, escovar bochecha, entendeu? Então isso é muito importante. Então às vezes o mau hálito é causado por vários motivos. Interessante, porque às vezes as pessoas pensam que a higiene bucal é só escovar o dente. Então aqui, outra Sim. mensagem importante, escovar a Bochecha, língua, bochecha, céu da gengiva, boca. tudo, né? Porque Exatamente. muitas vezes ali é que pode estar a gênese desse problema. A bactéria vai ficar ali nesse tecido mole Certo. da boca, não só no dente. E aí ela vai então Vai causar causar esse mau hálito, tá? Certo. Principalmente de língua, bochecha. Olha né? que então, interessante. céu da boca. Às vezes a pessoa acha que vai escovar só os dentes, mas você tem que fazer uma higiene bucal em toda a cavidade oral. Olha que interessante. Isso é muito importante. E aí agora eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, né, Marco? Vamos aqui agora, né? Sendo cardiologista, eu não podia deixar de te fazer essa pergunta, que é uma pergunta muito importante. Qual a relação entre pacientes cardiopatas e saúde bucal? Aqui dá para a gente conversar bem, né, Marco? É isso aí, né, Marco? A gente tem assim uma certa amizade, então você sabe disso, a gente sempre está conversando isso aí. E eu agradeço até essa pergunta, porque a pessoa realmente, ela não sabe que isso pode, um problema, uma bactéria na boca, pode ocasionar um problema sério. Você sabe disso, né? Você até não faz cirurgia se não tiver uma higiene bucal adequada. Exatamente. Não é isso aí? Por quê? A bactéria na boca, Marco, ela pode entrar na corrente sanguínea, né? Isso aí é fato, né? É um organismo, é o nosso organismo. Fazer uma bacteremia circular. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente faz profilaxias com antibióticos, toda cirurgia a gente faz profilaxia com antibiótico, para não ter nenhum risco de causar esse problema da bactéria entrar na corrente sanguínea e a gente tem problemas mais sérios. Isso é muito importante e eu quero chamar a atenção. Eu tenho já uma amizade com o meu xará aqui já há muitos anos e nós, como ele tocou nesse assunto, eu quero chamar a atenção de você em casa. Se você tem alguma prótese dentro do seu coração, se você tem um eletrodo de marca-passo, se você tem uma válvula, se você tem um enxerto, você não pode fazer um tratamento dentário sem a devida cobertura prévia com antibióticos. Porque o que o Marco está dizendo aqui, que é uma preocupação nossa, né, Marco? Isso. Que pode acontecer, é que muitas vezes você vai se submeter, a cavidade oral é uma cavidade que já tem a sua flora, né? Que é ali da boca. A boca é uma cavidade contaminada, né, Marco? Com certeza. E ao não fazer essa profilaxia, você pode então ter a circulação dessa bactéria que vai se assestar no seu coração, causando um quadro gravíssimo, com risco de morte
chamado endocardite infecciosa. Então, esse é um tema que estamos aqui discutindo, extremamente importante para você que está em casa. Se você tem uma cardiopatia, se você tem uma prótese, você precisa conversar com o seu cardiologista e com o seu dentista para saber, necessito de uma profilaxia, necessito tomar antibiótico? E aí, adequadamente orientado pelo seu médico, pelo seu dentista, você vai então tomar esse antibiótico 1 hora antes da manipulação dentária, para que você não tenha, né, não fique à mercê dessa situação que pode comprometer gravemente a sua saúde. Exatamente. Né, Marco? E é uma coisa simples, né? Um tratamento simples. Simples. Né? Uma coisa simples que se você não tratar, não fizer, não ter uma segurança, pode ocasionar coisas piores, né, Marco? Exatamente. Então, isso é uma mensagem, visita, né, ao dentista. É uma visita ao dentista. Né? E é fundamental. É fundamental. Isso não pode passar sem que a gente converse. E aproveitando, antes de passarmos para a nossa próxima pergunta, aproveitando a tua experiência, Marco, nós temos também os pacientes anticoagulados. E eu, vira e mexe, te mando alguns. Sim, sim. Por conta disso, para mexer e para fazer extrações ou procedimentos na boca de pacientes anticoagulados, também há que se ter um cuidado. Como é que você conduz isso? Então, o que a gente aconselha? O paciente, ele toma anticoagulante, certo? Certo. A gente aconselha, se é uma cirurgia que vai ter sangramento, né? A gente aconselha parar com o remédio, o anticoagulante, tá? Um dia antes da cirurgia, para não ter problemas de hemorragia, né? Tá. E depois volta ao procedimento normal. Então, durante esse procedimento da cirurgia, né? Sim. Seria da extração dentária, ou mesmo algum procedimento que vai ter sangramento. Tá. Aí a gente aconselha a parar com a medicação, depois voltar, mas isso com orientação médica. O que pode ocasionar quando nós temos a falta de dentes na boca? Essa pergunta você vai responder para mim no segundo bloco do programa. Não saia daí, voltamos em poucos minutos. Olá, estamos de volta com o Marco Antônio Lacerda, cirurgião dentista, que veio falar para nós aqui do Med Saúde sobre os cuidados com a higiene bucal. Eu pergunto agora para você, tinha feito essa pergunta ao final do primeiro bloco, a falta de dentes na boca, o que ela ocasiona? Por exemplo, eu não tenho um dente, eu caí um dente e eu não dei bola para aquilo. O que isso pode ocasionar? Então, Marco, sempre, né? Sempre a gente orienta o paciente a recolocar esse dente hoje com implantes ou então prótese removível mesmo, né? Por quê? O que dá o suporte na nossa face são os dentes. Quando você perde um dente, automaticamente essa sustentação ela vai entrando para dentro da boca. Você pega um paciente hoje que não tem dente nenhum na boca, ele vai ter uma boca, como a gente no popular fala, murcha, né? Porque não tem o suporte dentário. Certo. E quando você perde um dente, automaticamente o dente vai tomar, né? Vai para aquele lugar que está vazio. Sim, eles vão tentando de alguma forma migrar para aquele lugar que está vazio, né? Certo. Da perda do dente. Tá. Você pega um dente superior, por exemplo, que ele tem, né, que antagonizar com o dente inferior, você perde um dente, vamos supor, inferior, o dente superior, automaticamente ele vai migrando para aquela, tá? Então vai ocasionando aqueles degraus, a oclusão vai tendo contato de forma errada, certo? E vai abrindo os espaços no dente, tá? Então vai causar muitos problemas com falta de um dente, né? Imagina vários dentes, né? Então a gente orienta o paciente a recolocar aqueles dentes naquele espaço faltando. Certo. Essa é outra informação isso é importante, né? E agora, saindo um pouco aqui do nosso script, deixa eu aproveitar a tua vinda
e perguntar agora uma coisa mais pessoal. Como é que foi a escolha por ser cirurgião dentista? Quando você pensou em ser cirurgião dentista, o que te levou? Me conta. Então, eu sou mineiro, né? Venho de Alfenas, estou em Jundiaí há 35 anos. Fiz a minha vida aqui, graças a Deus, né? Adoro Jundiaí. Fiz muitas amizades aqui. Sim. E Alfenas é uma cidade universitária. Ela tem 2 faculdades de odontologia, né? Certo. E na época, então a gente procurava ficar por ali mesmo, né? Na cidade da gente mesmo, né? Então, como é a Universidade Federal, né? A gente não tem custo nenhum, né, Marco? Hoje está muito difícil hoje fazer uma faculdade. Claro. Paga, né? Não está fácil. Então, por opções assim de família, eu tinha tios, dentista, né? Então eu optei, né, por essa escolha de fazer odontologia e adoro a minha profissão. Sim. Adoro, né? Então eu faço com carinho mesmo. Hoje eu tenho meu filho que é dentista também, né? Tá comigo lá na clínica. Certo. Então eu adoro o que eu faço, né? Que bom. Então a gente está nesse caminho aí e procuro sempre estar fazendo cursos, aperfeiçoando, atualizando, que a odontologia hoje evoluiu muito, né? Então a gente tem muita coisa boa. Né? É isso que eu ia te perguntar. Nesses mais de 30 anos de especialidade e tendo tido sucesso, a gente sabe que você tem uma clínica muito forte aqui em Jundiaí, o que você presenciou de evolução da odontologia? O que você poderia dizer para o nosso público de casa que foi uma grande mudança que você vivenciou ao longo desse exercício da odontologia? O que você diria que foi uma das maiores evoluções da odontologia? Então, realmente isso vem avançando muito, né? Passando assim para a população, que vem evoluindo muito, parte de materiais. Hoje a gente tem congresso, né? Estive no AMB em São Paulo, em janeiro. Então, a evolução, como tem evolução de celular, né, de computador, a odontologia está indo muito, né, ela está evoluindo demais em materiais, né, em equipamento, né, hoje a gente não pode ficar para trás. A gente tem equipamentos que faz coisas maravilhosas, né, de cerâmica. Hoje a gente tem essas facetas de cerâmica, facetas de resina, que são coisas maravilhosas e todo mundo procura fazer, né, essa parte de estética, né, clareamentos dentais. Então a gente evoluiu demais. E antigamente a gente não tinha materiais adequados, hoje os implantes tá aí para ajudar todo mundo, né? Então a gente vê uma evolução e está cada vez mais. A gente não pode ficar para trás, né, Marco? A gente tem que trabalhar com materiais de boa qualidade, equipamentos de boa qualidade, né? Então a gente vê que isso beneficia a população em geral, né? O paciente. Quais as vantagens dos implantes dentários? Porque hoje a gente vê muito, né? Hoje se tornou praticamente uma especialidade também dentro da odontologia, implantodontia e tal. E a gente vê um entusiasmo muito grande disso. Quais são as vantagens do implante dentário, Marco? Então, Marco, o que eu falo que o implante dentário seria a nossa terceira dentição. A gente tem o dente de leite, né? A gente tem os permanentes, né, que vem atrás do dente de leite. E hoje, quando você perde o dente permanente, a gente tem os implantes dentários, que eu diria que seria a terceira dentição. Tá. E hoje evoluiu muito, né? Os implantes dentários hoje é muito procurado na nossa clínica, porque ficou muito fácil fazer um implante dentário, né? Fácil assim, lógico, a gente tem segurança, tem cautelas, fazendo um tratamento seguro, né? Sim. E o benefício é muito grande, né? Para quem usa uma prótese, por exemplo, prótese mal adaptada, dentadura, às vezes a pessoa usa, popularmente falando, dentadura, que fica caindo, né? A pessoa não consegue comer direito, mastigar, né? Certo. E a gente tem problemas até de depressão, autoestima baixa, a pessoa às vezes nem sai de casa, não vai no churrasco, né? Não vai numa festa. Certo. Por causa disso aí, né? Falta de dente, constrangimentos, né? Falha de dente, né? Então é
é desagradável, né, Marco? Sim. Então o implante dentário hoje veio para revolucionar isso aí, né? Custo-benefício seria, né, uma coisa que o paciente tem que procurar, né? Tem que procurar fixar essas próteses com os implantes. Hoje a gente tem o sistema a gente fala protocolo, né? Que seria os implantes fixados, os dentes fixados em cima dos implantes. Tá. Hoje você coloca 4 implantes superior e fixa uma prótese total, né? Que é a dentadura. Tá. O paciente vai comer melhor, né? Vai higienizar melhor, tá? Certo. Então a vantagem é imensa, né, Marco? A vantagem é imensa. E hoje a gente tem muita segurança de fazer o implante. Às vezes tem gente que tem medo, né, de fazer o implante, mas bem conduzido, bem avaliado, planejado e com segurança, o benefício é muito grande. E aí eu já lanço para você, em cima dessa pergunta, que é uma curiosidade que acho que todo mundo tem. Sempre vai ter aquele vozinho, né, que tem um osso mais osteoporótico. Como Sim. é que fica essa questão de enxerto ósseo e como é que a gente faz nesses casos que não devem ser incomuns da prática clínica, Sim. daquele paciente que não tem assim um arcabouço ósseo adequado para o implante? Como é que fica? A gente, como falo que a odontologia evoluiu muito, hoje a gente tem técnicas, tá? Que antigamente fazia muito enxerto ósseo, né? Você ia colocar um implante, tinha que fazer enxerto ósseo. Tá. Tirava às vezes até do crânio para colocar na boca, tá? Às vezes a própria boca, o osso, né? O osso do próprio indivíduo para fazer enxerto, né? Às vezes tirava até do ilíaco para fazer enxerto. É uma cirurgia avançada, né, Marco? Sim. Então hoje faz, mas muito pouco, tá? Então hoje a gente tem biomateriais, né? Materiais sintéticos, né? Que a gente compra esse material, que são materiais evoluídos, e faz o enxerto ósseo, tá? Mas também está caindo muito essa área de fazer enxerto ósseo, porque às vezes você faz o enxerto ósseo, você pode às vezes não ter sucesso desse enxerto ósseo. Então hoje a gente tem técnicas de posicionamento de implantes, né? Que a gente consegue fazer sem enxerto ósseo, mesmo aquela pessoa que não tem osso nenhum. Pessoas que perdeu o dente há 20 anos, 30 anos e não tem osso nenhum. Olha que então você vai e com segurança, lógico, né? Com conhecimento, fazer os implantes na posição adequada, tá? Sem precisar de enxerto ósseo. Aí você fixa uma prótese naqueles implantes, tá? Bem colocados, na posição certa, no lugar certo. Que interessante, porque foi uma grande evolução. Muita evolução, é uma evolução muito grande. Outra pergunta que eu vejo que deve acontecer bastante, se o indivíduo tem aquelas restaurações antigas de metal ainda que era feito na boca, tem necessidade de trocar? Em que situações troca, em que situações não troca? Precisa trocar? Se tá bom pode deixar? Como é que isso funciona? Então, a gente orienta, o paciente vai no dentista regularmente, 2 vezes ao ano, no mínimo, né? E dá uma geral, que usava muito obturações de amálgama, que são as obturações pratas, né? Hoje já não se usa mais. Hoje tem as resinas, que são, né, super evoluídas, né? Então se não usa mais por questão de estética, né? Ninguém quer colocar nada aparecendo na boca. Então hoje todo o material que vai na boca são materiais que são estéticos, né? Troca. Se a restauração estiver boa, não tiver com trinca, mantém. Não tem necessidade de trocar. Estivemos aqui com Marco Antônio Lacerda, nosso amigo, cirurgião dentista, um excelente cirurgião, diga-se de passagem. Eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu carinho, as informações extremamente importantes que você deu para o nosso público. Marco, muito obrigado pela sua vinda ao Med Saúde. Eu que agradeço, né, pela oportunidade aí de poder esclarecer alguns assuntos aí, né, que a população às vezes tem necessidade de saber, né? Mas eu estou à disposição aí, tá? Para a gente conseguir fazer uma orientação aos seus pacientes também. Ok.